Fala galerinha top, seja muito bem-vindo ao nosso canal No Intervalo com Gerê. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante, que é o batismo do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui com o pastor Rafael Canelório, ele que é departamental aqui em Goiânia. E para isso, roda a vinheta. Continuando aqui a nossa conversa, estamos aqui com o pastor Rafael Canelório, departamental aqui em Goiânia, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o batismo do Espírito Santo, a importância do batismo do Espírito Santo em nossa vida. Perfeitamente, tudo bem com vocês? Espero que sim, e vai ficar melhor depois dessa conversa, com certeza. Bom, eu sou o pastor Rafael, trabalho aqui em Goiás, trabalho com os pastores na área de secretaria ministerial e também nas áreas de família, com os casais, curso de noivos, né? Toda essa coisa aí para preparar as novas gerações para terem famílias felizes e também cuidamos da área de saúde. Nós estamos aqui no encontro de oração, é isso mesmo, uma semana só para orar pelo batismo do Espírito Santo, para buscar o poder de Deus para a gente poder ir para o céu, né? E a pergunta aqui do Jeremias é muito importante, né? Por que buscar o Espírito Santo, não é verdade? Por quê? Bom, você deve estar na correria agora aí, né? Mas nós vamos ler um texto bíblico. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, por favor, vai ser muito bom. Se não, eu vou ler para você Romanos 8:9. Primeira coisa aqui, Gerê, é o seguinte, ó. Romanos 8:9 diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Destaque para essa última frase, última expressão aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verdade. Então, qual é a primeira obra que o Espírito Santo faz na nossa vida? Bom, ele nos torna crentes. É isso, entendeu? A gente aceita Jesus, se batiza por obra do Espírito, porque por nós mesmos jamais alguém desceria o tanque batismal. Exatamente. Mas o trabalho do Espírito, ele não cessa, ele não para. Então, ele valida todo dia, se nós o buscarmos, que nós pertencemos a Cristo. Então, a primeira coisa é essa. Para ser de Jesus, eu preciso receber a presença do Espírito no meu corpo, que é o templo onde ele mora, onde ele deseja morar pelo menos, né? Esse é o objetivo de estarmos aqui, para fortalecer esse propósito de você buscar mais e mais o Espírito. Para ser de Jesus, para você amar Jesus, para ter uma identidade clara sobre quem você é e para onde vai. Então, para começo de conversa é isso, né? O Espírito Santo nos torna crentes de verdade. E o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Esse é o ponto tão importante, né? Agora, sabemos que o nosso mundo está caminhando para um ponto crucial. E a Bíblia fala lá que vai haver um momento onde a chuva será, onde um derramamento do Espírito Santo vai cair sobre a tua igreja, a igreja de Deus. E sabemos o papel importante que o Espírito Santo vai ter nos momentos finais dessa história. Certo, é verdade. Você pode comentar um pouquinho mais sobre o papel do Espírito Santo no tempo do fim? Agora, quando acontecer a chuva serolhas? Com certeza. Vamos por partes, pode ser? Claro, com certeza. Vamos dividir essa conversa porque o assunto é longo. Porque antes de entendermos, então, a obra do Espírito no mundo, vamos lá. Vamos começar entendendo a obra do Espírito no meu mundo, na nossa vida em particular. Porque vai ser uma combinação, né? O mundo vai... a gente sabe que Jesus vai voltar e o mundo vai chegar numa situação de caos, onde nós vamos receber o Espírito Santo, porém o Espírito será retirado da terra ao mesmo tempo. Ou seja, será retirado das pessoas que o rejeitaram, só que ele vai fazer habitação plena naqueles que estão buscando. Então, como que eu começo um relacionamento com o Espírito Santo aqui, na minha vida? Sei lá, você tem 14 anos, 15, 16, 30, 50, não importa. Por onde começa? Bom, eu gosto muito de um texto que está em Mateus 13:33. É um texto daqueles textinhos assim curiosos. Jesus ele fala bem assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Você gosta de fazer bolo ou não? Fala sério. Um pãozinho, você sabe fazer um pão de vez em quando ou não? Não é meu dom, não. Da última vez que eu fiz um bolo, eu errei a mão lá no fermento. Quando eu cheguei, as crianças olharam lá no forno, parecia as crateras da lua, assim, né? O bolo dava voltas, assim, tinha ondas no bolo. Mas é interessante o que Jesus fala aqui, que o reino de Deus, e esse reino de Deus é a graça dele dentro de nós. Não está falando de grandeza material, está falando da obra dele no coração, na vida humana, na preparação, né, para a volta de Jesus. Ele fala que como uma mulher que está cozinhando,
e pega uma medida de... pega 3 medidas de farinha e adiciona um pouquinho de fermento. Então, se você pegar, por exemplo, a farinha, a massa de trigo, e só sovar com água, açúcar, sal, seja o que for, e deixar lá, aquilo ali vai virar uma pedra. Uhum. Agora, o que o fermento faz, então? Qual que é a função do fermento na massa, Jeremias? O que ele promove? Ele leveda, ele cresce, faz a massa crescer, né? Inchar. Inchar. E é um fenômeno biológico, porque a massa do trigo, ela solta ali o açúcar, né? Ela tem açúcares, e o levedo, ele se alimenta desses açúcares e elimina gases, fazendo com que essa massa cresça, ela fique grande. Então, olha o que Jesus acabou de falar aqui. Ele está dizendo que o reino de Deus é como um fermento na vida pesada, nessa massa pesada que é a nossa vida. Cheia de pecado, de defeito, de luta, de resistências. E quando o fermento entra, é inevitável, é uma lei, vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. E aí ela fala de 3 medidas de farinha, e eu quero fazer uma aplicação baseada no que Ellen White comenta no livro Parábolas de Jesus. Comentando essa parábola, ela diz que isso se refere às 3 dimensões da nossa vida. Ela usa expressões correlatas, mas eu vou usar o físico, mental e espiritual, que todo mundo sabe o que é. Sim. Então, quais são as 3 medidas de farinha da sua vida? Físico, mental e espiritual. Não são 3 vidas, não, você tem uma vida só. Mas nós temos as dimensões da vida. Então, tem gente, por exemplo, que não suporta pensar na ideia de fazer exercício físico, não gosta. Cara, para de sofrer. Começa a buscar o Espírito Santo para você ver uma coisa. Começa a pedir a Deus para te batizar com o Espírito Santo, que Ele vai governar a sua vontade, vai te dar vontade de cuidar da sua saúde, da alimentação, e Ele vai te dar vontade de mudar algumas coisas na saúde emocional. Ah, eu não consigo, ando para baixo, tal, a cabeça não tá boa. Busca o Espírito Santo, deixa Ele acessar aí dentro, entendeu? Refazer as conexões neurais aí. E a vida espiritual é a consequência, né? Exato. Então, a chuva serôdia, eu dei uma volta para responder essa pergunta, porque a chuva serôdia ela vai ser a culminação de um povo que cresceu. De um povo que antes era imaturo, eu, você, mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora, ele começa a promover um crescimento em nós que não é possível ficar só em nós. Isso. É um crescimento que transcende a nós, a gente vai começar a abençoar a vida de outros e a igreja, pelo menos aqueles que quiserem, o remanescente fiel, vão receber esse poder de tal maneira que vão impactar o mundo. Então a chuva serôdia ela vai culminar nisso aí, entendeu? E claro que tem desdobramentos, né? Afinal de contas o mundo é muito grande, né? Mas agora, pastor, você falou que quando o Espírito Santo entra, ele muda, ele transforma. Eu tenho um exemplo assim na minha vida que o quê? Quando eu estava na minha adolescência, eu amava ouvir músicas do mundo, eu amava rock, eu amava ouvir esse tipo de música e tal. Eu só ouvia lá no trinco, né? E pra mim... trinco você quer dizer escondido? Não, lá no mais alto possível, entendi. No top da... Entendi. E o que acontece? Quando eu comecei a buscar mais a Deus, buscar mais intimidade com Jesus Cristo, quando eu busquei mais o Espírito Santo, automaticamente esse gosto começou a ir embora. E antes eu odiava ver as músicas do Inário, por exemplo. Não gostava, que música morta, que não sei, que... Só que quando eu comecei a buscar a Jesus, quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu vi que a minha vida começou a mudar de dentro para fora. Aí agora eu já não estava mais não gostando das músicas do Inário, eu estava começando agora a começar a ter simpatia, a gostar. Hoje, basicamente, na minha lista de playlist ali, só tem músicas do Inário. Até algumas músicas, assim, até da igreja, assim, que são muito badaladas e tal, eu evito até ouvir. De tanto que eu gosto daquelas músicas mais congregacionais, daquelas músicas que são poemas. Sublime Amor. Nossa, incrível. Ali é um poema incrível do amor de Deus por nós. E eu vejo isso na prática, na minha vida. Como Deus, Ele mudou a minha vida, me transformou de dentro para fora, que foi assim que faz com a massa de pizza, massa de pão. Exatamente. É de dentro para fora a mudança. Né? O problema é de dentro para fora, mas a solução também ela acontece lá de dentro por meio de um agente externo. Não é força de vontade, não é um recurso humano, isso aí é uma obra externa. Porque o Espírito Santo ele é um agente externo. Só que quando nós abrimos a porta do coração, ele entra e ele começa a colocar a casa em ordem, né? E pode entrar em assunto polêmico aqui também ou não? Pode, aqui é pra... Então tá bom, segura aí, ó. Porque é o seguinte, tem uma turma aí na igreja que pensa que pode fazer essa mudança sozinho, entendeu? Eles gostam dessa pegada assim, às vezes assim, de mudar as coisas exteriores. Até que ponto a gente muda sozinho ou até que ponto o Espírito Santo nos muda? Olha, existem coisas exteriores que talvez com um pouco de esforço você até consiga mudar. A sua comida, parei de comer isso, parei de comer aquilo, a roupa, às vezes um hábito, entendeu? Externo, um lazer, um hobby, alguma coisa.
E muitas pessoas se vangloriam dessas mudanças exteriores, né? E começam a dar lição de moral nos outros. Isso é verdade. Você tem que fazer isso, porque a irmã te falou isso, porque tem que fazer aquilo, porque você é adventista e tem que fazer isso. Sim, o ideal de Deus é a obediência, é o plano que ele idealizou para nós. E nos últimos dias a gente sabe que esse povo de Deus vai ter o caráter semelhante ao de Cristo. Uhum. Semelhante, não igual, tá? Tem diferença aqui. A natureza dele é divina, a nossa é pecaminosa, até a volta de Cristo. No entanto, entenda que é algo valioso, que eu vou te falar aqui agora, hein? Porque tem muito amigo seu que saiu da igreja porque não entendeu isso aqui. Tem uma galera que fala assim, tem que guardar o sábado. Ele fala, não dou conta de guardar o sábado. Não dou conta. Tem que parar com isso para não consigo. Ser adventista é só para os fortes. Uhum. Será que ser adventista é só para os fortes? Aí tem um detalhe. Hebreus 10:15. Pega a sua Bíblia aí. O que diz lá? Lá diz, quando o autor de Hebreus cita ali, Jeremias 31:33, na Nova Aliança, ele diz que o Espírito Santo, ele imprime a lei de Deus em nossa mente e a escreve em nosso coração. Então, qual que é o esforço do cristão? Eu preciso mudar, eu preciso fazer aquilo outro, morar em tal lugar, eu preciso ter uma vida. Sim, tem muita coisa para mudar na nossa vida. Só que nosso verdadeiro esforço, nossa verdadeira luta deveria ser buscar mais o Espírito Santo. Parar para orar na nossa igreja. Começar a buscar o Espírito Santo lá na sua igreja, no culto de quarta-feira lá, que o pessoal só sabe agradecer pela vida e pela saúde, aquela coisa. É errado. Não é errado agradecer pela vida e pela saúde, só que nos tempos que a gente vive, cara, entendeu? O Oriente Médio se pegando em guerras, o mundo se acabando, crise terrível, entendeu? Crise política, social, espiritual, e o povo de Deus que tem uma mensagem incrível e única, nós temos. A gente se reúne para orar na quarta-feira, ao invés de orar pelas grandes causas estratégicas, a gente ora pela vida e pela saúde. E pela nossa vida e pela nossa saúde, né? Exato. Então isso tem um nome, é formalismo religioso. Não quer dizer que é errado orar pela vida e pela saúde. Graças a Deus quem tem vida de saúde, que bênção. Mas ter vida de saúde vai resolver o problema? Não. Não vai. Porque muita gente vai morrer com doença, gente que você ama, você ainda vai enterrar entes queridos por causa de problemas. Então nosso problema não é ter vida de saúde, nosso problema é ir para o céu. Nosso problema, nossa solução, né? Nós precisamos ir para o céu. E para isso acontecer, nós precisamos de um reavivamento. Ellen White diz que é a nossa maior e mais urgente necessidade. No entanto, esse reavivamento, ela diz lá, deve ocorrer mediante a ministração do Espírito Santo. Não sou eu que ministro o reavivamento e a reforma na sua vida, entende? Não sou eu que vou dizer assim, cara, você tem que parar de usar camisa preta não é coisa de adventista. Não, quem faz essa obra de ministrar é o Espírito. Eu posso orientar, a palavra diz assim, mas não posso ficar moralizando o outro. Até porque no ato de querer ser superior ao outro, achando que eu já mudei, que eu já estou no nível superior, eu posso ter mudado algumas coisas, mas eu posso ser um baita arrogante. Entendeu? Eu posso parar de ter comido isso, parar de ter comido aquilo, mas eu posso ter um orgulho tão inflado que ninguém convence uma pessoa dessa que é um pecador, por exemplo. Um exemplo disso, eu já vi diversas vezes pessoas que se tornaram vegetarianas ridicularizando aquelas que não são vegetarianas por causa, não pode comer, não, como se fosse um escândalo, e não é assim, né? Claro, tudo tem seu tempo, nós temos uma mensagem, ela está escrita, só que a aplicação dela, o tempo de cada um, é diferente. É do Espírito. Então, com algumas pessoas, o Espírito Santo começa assim, tirando a carne, tirando o açúcar, come menos doce, não sei o quê. Com o outro, ele vai começar na fofoca. O cara é um baita fofoqueiro. Até cuida da saúde, mas fala mal de todo mundo, fala mal da liderança da igreja, um cara complicado, é azedo, como dizem aí alguns pastores, foi batizado no limão, né? E não batizado nas águas. Por quê? Porque é ácido demais. Então, assim, pelo que eu entendi, pastor, quem opera o querer e o mudar é o Espírito Santo, né? Sim. Agora, eu tenho um papel importante nisso. Eu tenho que escolher fazer. Eu tenho que escolher buscar o Espírito Santo. Porque não vai ser magicamente, Senhor, me dá o Espírito Santo. Não. Eu li, tem um livro que eu leio, que é de Dennis Smith, que fala assim, 40 dias de devocional em preparação para o tempo do fim. E uma palavra que ficou muito, assim, fixa em minha mente é a palavra permanecer. Você tem que permanecer em busca. Você tem que permanecer no Espírito, você tem que permanecer com Cristo. Se eu não busco, se eu não tenho o desejo de continuar, daquela busca contínua, não vai adiantar nada. Eu costumo falar o seguinte, que a nossa vida espiritual é como se fosse um remédio. Esse remédio ele dura 24 horas. Ou seja, no próximo dia eu tenho que renovar minha vida espiritual.
Para que a minha vida continue o quê? Sendo saudável, né? E olha que seu remédio está muito generoso. Viu? Tá generoso, exato. 24 horas, a gente até pode buscar Deus de manhã e tudo, mas 2 horas depois, entendeu? Tá pensando besteira, tá com uma coisa na cabeça. Nós temos que entender o seguinte, Deus sabe e Ele não nos julga por sermos pecadores. A natureza é essa. No entanto, a permanência com Cristo nada mais é do que manter um relacionamento com Ele. É como um relacionamento, um casamento que se esfria. Se a gente não dedicar ali tempo para estar com aquela pessoa, a sós, né, falando com ela, etc. Isso. Então, a permanência com Cristo, ela também tem falhas. Muitas vezes eu estou num dia tal que a permanência é legal, você orou, tem qualidade, outro dia você está passado de sono, está cansado, entendeu? Não orou direito. E aí o que fazer? Nós temos que aprender a lidar também com o fato de que Deus nos ama muito mais do que nós mesmos podemos nos amar. Isso é. A graça dele é tremenda. No entanto, não posso me acostumar com o fato de viver uma vida de derrotado. Eu preciso entender que as derrotas, que o desânimo são momentos da vida cristã. Agora, se eu padronizo isso, não, eu sou um derrotado mesmo, cara, não leu Bíblia, não lê lição, entendeu? Chega atrasado na escola sabatina e tal, e você padronizou um estilo de vida que por não permanecer vai levar a uma decadência. Agora, se eu padronizo uma busca, ainda que não sentindo vontade, não, mas estou lá, estou com Cristo, entendeu? Estou na busca, estou lutando, ainda que os hormônios não estejam bem, às vezes é uma luta espiritual, entendeu? E tal. Mas eu estou com Cristo. Acontece um fenômeno que Morris Vanden fala. A pessoa está caminhando, está permanecendo com Cristo, mas ela cai. Mas ela continua permanecendo, mas ela cai. Mas ela vai, mas ela cai. Mas a pessoa que está permanecendo, ela cai, mas ela está numa linha ascendente. Agora, quando eu corto o meu relacionamento com Cristo, eu caio, mas a queda é descendente, entendeu? Aí as consequências são terríveis, né? E então é um assunto importante isso aqui, com certeza, que ninguém vai ter uma vida espiritual blindada, muito pelo contrário. Mas nós não podemos também vacilar. Nós temos que vigiar, orar, ler a palavra, orar preventivamente. Antes do problema acontecer, antes do pecado acontecer, cada um já conhece a sua natureza. Exato. Então, preventivamente permanecer com Deus. Se pecar, tem um advogado, entendeu? Graças a Deus. Vai pecar, isso é certo. Mas nós não podemos ficar no pecado achando que isso é normal, que é um estilo de vida. Não é. Na prática deliberada do pecado, né, me refiro. Então, em tudo isso, o Espírito Santo vai nos guiando e nos conduzindo, e pega na mão e vamos de novo, entendeu? É um processo, né? É a perseverança. Certo. Agora, pastor, nós temos aqui um público que são adultos, adolescentes, jovens, e eu imagino que todos eles, cada um tem sua peculiaridade. Agora, qual seria um conselho de pastor para uma ovelha, de como ele pode ter acesso, ou como ele pode buscar mais o Espírito Santo, como é que ele pode ter um relacionamento mais íntimo com Deus, com Jesus e esse Espírito Santo? Pois é. Olha, é só pedir. Simples assim, só pedir. Como que Jesus ensina a pedir? Lucas 11, ele dá uma aula. Bacharel, mestrado e doutorado. Lá no Pai Nosso. Lucas 11 começa com o Pai Nosso, né? Um dos discípulos pede, Senhor, ensina-nos a orar. Não foram todos, foi um. Por benefício de um curioso, nós temos uma oração ensinada lá para todos. Isso é verdade. Então isso mostra que não é o todos, não são todos, mas Deus sabe do seu coração, do seu desejo de querer conhecê-lo mais, né? Então ele ensina lá, ó, se você não sabe nada de orar, não conhece, faz o Pai Nosso, começa ali. Mas o Pai Nosso não é a oração mais top, que é a mais poderosa, não. Ela é maravilhosa e completa, só que Jesus ensina ali que ela é a introdução. Sim. Aí a segunda parte, ele conta uma parábola, que eu chamo de mestrado, que ele fala do amigo, que recebeu um parente lá, não sei de onde, lá, que naquele tempo o cara saía de casa, igual você está na minha casa agora, você mora em Santa Catarina, só que imagina que você sai de Santa Catarina e não avisa ninguém, nem nada, não tinha como avisar, você chega a hora que chegou, entendeu? E o amigo chegou meia-noite na casa do outro, morrendo de fome, entendeu? E não tinha como, não tinha transporte, só que o outro não estava esperando visita naquela hora e saiu desesperado, batendo na porta do melhor amigo dele, cara, me empresta 3 pães, porque chegou visita em casa e não tenho nada a oferecer. E o outro lá dentro, não. Naquele tempo não tinha um cômodo por filho, com suíte, não. Todo mundo dormia embolado ali, entendeu? Se um acorda todo mundo. Exatamente. Se a mulher do cara é brava, então aí que ele estava mais ainda com medo de acordar. Ele fala, não vou me levantar, meus filhos já estão dormindo, né? Lucas 11 fala exatamente isso. E aí o outro fica lá insistindo, cara, vai lá batendo na janelinha de madeira, né? Ou seja, meia hora depois você tentando dormir, o cara lá batendo na sua janela. Cara, pelo amor de Deus, é só 3 pães, cara. Aí Jesus ele fala, olha, se ele não emprestar por ser seu amigo, todavia o fará
Aí ele usa uma expressão, uma palavra poderosa, né? Por causa da importunação. Exato. Então, importunar. Como é que eu peço o Espírito Santo? Importunando. E aí tem o doutorado. O doutorado é quando Jesus, e essa parte eu vou ler, terminar, nosso último texto, é quando Jesus, ele esmaga aqui, né? Ele usa 10 verbos de ação que são poderosos. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus apela para o coração, né? Qual é o de vocês é o pai? Que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Imagina a Lala vir pedir para você, pai, quero um pão, você dá uma pedrinha para ela. Como, meu filho? Rapaz, nunca. Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra na mão da criança. Misericórdia. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, até vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só. E pedirem de que jeito? Do jeito que ele ensinou. Com importunação, pedindo, batendo, buscando. Então não importa se você tem algum laudo, se você tem alguma dificuldade particular, se você tem trauma, se você é um cara que está na vida espiritual há muito tempo, na igreja, ou se você é afastado da igreja, se você nem é crente, se você começar a buscar de Deus, o Pai, o Espírito Santo, você vai lá em nome de Jesus, Senhor, me dá o Espírito Santo. O pastor falou lá, eu quero experimentar isso. Eu não sei como é, eu não sei para onde vai, eu não sei como é que funciona, mas eu quero, eu preciso. E você começa a falar dos seus pecados. Senhor, eu tenho esse e esse pecado, eu preciso vencer isso aqui, me dá o Espírito Santo para vencer esse pecado. Então, quando a gente chegar nesse ponto de nos aculturarmos a buscar o Espírito Santo, Deus vai reconhecer isso, vai reavivar nosso coração, vai derramar o poder do Espírito Santo como chuva serôdia para a gente pregar o Evangelho. Porque essa mensagem aqui é uma encantadora, ela é maravilhosa, entendeu? Ela é para muçulmano, ela é para hindu, ela é para todo mundo. Mas isso tem que ser funcional na nossa vida. Exatamente. Não pode ser uma teoria, tem que ser uma prática. Você precisa ter lá na sua casa um lugarzinho que você vai lá para buscar Deus ali, se humilha na presença dele. Entende? Dá certo, o resultado vem. Então segue o manualzinho de Jesus em Lucas 11 aí que com certeza dá certo. Amém. Então, já sabe a dica, vocês têm que importunar. Ore, peça de novo. Quando terminar de orar, não recebeu, pede de novo, continua pedindo. E pedir e dar-se-vos-á. E é até interessante para uma ideia só antes que eu esqueça, como vocês estão aí no EAESC, né, o colégio e tudo mais, é um ambiente muito propício. Eu estive recentemente na Universidade Adventista nossa lá no Peru, na UPU, e é incrível, cada faculdade tem seu culto de madrugada. Então, num dia lá de madrugada, eu fui lá, estavam os estudantes de medicina, no outro dia os de teologia, no outro dia os de psicologia, até ganhei essa camiseta aqui do pessoal da psicologia, La Oración, Respiración del Alma, ou seja, na faculdade de psicologia, o pessoal com um grupo de oração, eles chamam aqui de Sabbath Pray, eles se reúnem toda sexta para orar, para testemunhar. Então, grupos de alunos, comportores, que começam a se reunir, de professores. Lá os professores são guias, né? Não todos, mas uma boa parte, guias dos alunos nessa busca pelo Espírito Santo, uma vida de intimidade com Jesus, entendeu? O ambiente é perfeito, você está aí dentro, você já está com todo mundo no mesmo lugar, né? Nada impede, entendeu? Então fica a dica aí, é muito legal isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui e obrigado por estar aqui presente conosco, obrigado pastor por estar aqui conosco, obrigado pelas dicas e nos vemos no próximo episódio.